Imagina por um segundo aquele som constante das engrenagens girando furiosamente, o vento batendo com força no rosto e aquele ardor inegável nos pulmões que parece que simplesmente não vai passar. É exatamente nesse território brutal, onde a pura fisiologia bate de frente com a força de vontade bruta, que a gente vai mergulhar hoje. Essa análise traz um estudo fascinante sobre como quem pedala, desde a elite do circuito mundial até os entusiastas incansáveis de fim de semana, vivencia aquele momento agonizante de esforço máximo de alta intensidade. É uma viagem aos bastidores da dor, da percepção e do que realmente significa dar tudo de si quando cada célula do corpo implora por uma pausa. E isso nos leva direto a uma pergunta super provocativa que é o coração de toda essa pesquisa. O que acontece de verdade quando o corpo humano atinge seu limite absoluto? Quando as pernas estão queimando como se estivessem em chamas, o coração está a 1000 e o fôlego simplesmente acaba. Tem uma linha invisível aí. Mas do que será que essa linha é feita? É só uma falha mecânica, tipo um motor que ferveu de vez? Ou tem uma engenharia mental inteira operando nos bastidores, decidindo a hora exata de jogar a toalha? Seção 1. A psicologia do sofrimento. A mente sobre o músculo. É aqui que a gente precisa mudar a nossa lente e olhar a situação por outro ângulo. Dá uma olhada nessa citação de cair o queixo extraída diretamente das entrevistas do estudo. Um ciclista profissional cravou: a cabeça é 70 a 80% do desempenho. 80%? Em um esporte de força pura, esse número é assustador, né? Eles estão dizendo com todas as letras que a resistência mental é o que desenha a fronteira do limite físico. É essa capacidade de aguentar o desconforto angustiante, quando todos os alarmes do corpo estão tocando, que separa um desempenho muito bom de uma performance histórica. E quando a gente observa as palavras que essa galera escolhe para descrever o esforço máximo, o negócio fica ainda mais curioso. Num esporte obcecado por aerodinâmica, palavras puramente subjetivas como sofrimento e mente engolem todo o jargão técnico entre os profissionais. Aqueles termos frios como watts ou frequência cardíaca quase somem do vocabulário deles. A mensagem é clara. Lá no limite da dor, a treta não é mais com os números da tela, mas sim uma batalha íntima de gerenciamento tático de sensações extremas. Seção 2. Sensação versus dados objetivos. O painel contra o instinto. Como é que se mede a proximidade do ponto de quebra no meio daquela pressão esmagadora? O abismo entre as abordagens aqui é gigantesco. A galera da elite opera numa clareza instintiva brutal, confiando puramente na sensação do corpo. Tem profissional que literalmente cola fita isolante no visor para não ver nenhum dado ruim e evitar um nocaute psicológico na mesma hora. Por outro lado, quem compete por recreação tem o hábito de monitorar as telas de forma obsessiva. O resultado? O relógio dá um bip de frequência alta e a pessoa já tira o pé do pedal, obedecendo à máquina cegamente, mesmo quando o corpo ainda esconde uma baita reserva de energia. E tem um paradoxo muito louco que acontece sob pressão: a distorção da percepção do tempo. Num treino solitário daquele jeito, cada minuto se arrasta, parece que não passa nunca. Mas durante a corrida, no meio do caos do pelotão, o tempo voa. Isso acontece por conta de um estado de flow. O cérebro fica tão inundado de adrenalina e tão ocupado calculando cada milímetro para não bater que desvia completamente o foco da dor e os minutos desaparecem num piscar de olhos. Seção 3. Estratégias para ultrapassar limites. Sobrevivendo à caverna da dor. Afinal, como é que se contorna aquele instinto de sobrevivência primitivo que grita para a gente parar imediatamente? Primeiro, a gente precisa entender o tamanho da pedreira. O estudo mapeia isso de forma muito visceral. As pernas parecem que estão pegando fogo por dentro num banho de ácido até virarem blocos de cimento, o que a galera chama de pernas vazias. Aí, soma-se a respiração que sai totalmente do controle, virando um desespero por oxigênio que mais parece um afogamento a seco no asfalto, é o corpo em estado de alerta vermelho puro. Mas para sobreviver a esse caos, os prós usam armas friamente calculadas. Passo 1. Diálogo interno positivo. O cérebro entra num loop repetindo mantras de força. Passo 2. Micro-objetivos. Nada de pensar nos quilômetros que faltam. É só um aguenta até passar aquela árvore, fatiando a dor. Passo 3. Dissociação. Se a dor passar dos limites do racional, vale cantar mentalmente ou focar o olhar de forma obsessiva no pneu de quem está na frente. Tudo isso é um trabalho tático absurdo só para enganar o próprio cérebro e suportar mais um pouquinho. Seção 4. Lendo o oponente. Identificando o ponto de quebra nos outros. Porque essa dor toda raramente acontece no vácuo, né? No pelotão de elite, o jogo vira um xadrez predatório. É todo mundo caçando o menor sinal de fraqueza no outro. A pele do rival ficou vermelha demais, a respiração ficou mais alta que o barulho do vento, aquela pedalada que era redondinha começou a ficar quadrada e travada.
Quando se pesca esses sinais no adversário, rola uma enxurrada de dopamina. Validar a própria dor, vendo que o outro está sofrendo ainda mais, dá uma injeção de adrenalina surreal para atacar de vez. Só que, no fundo de todo esse instinto predatório, a âncora final é profundamente íntima. A motivação. Pode ser um ódio gigantesco de perder para o rival? Com certeza. Mas naquelas horas mais escuras, a energia do último empurrão muitas vezes vem de visualizar a família esperando na grade, ou até da memória do cheiro do asfalto perto da chegada. Esse gatilho silencioso tem um poder absurdo de amordaçar o pânico cerebral e adiar aquela falha total. Seção 5. Quem decide? Mente ou corpo? A anatomia da falha na tarefa. E a gente chega no clímax, na hora em que o limite é rompido e a pessoa para de pedalar. O que quebrou primeiro? A complexidade aqui é fantástica. Dá só uma olhada nesse cenário. Em 33% das vezes, 1/3 exato, a mente desarma o disjuntor antes mesmo do limite fisiológico batendo vermelho. O músculo ainda tem combustível, mas a barreira psicológica esfarela primeiro. Em cerca de 40%, aí não tem jeito. Falha sistêmica total. O corpo diz chega, independentemente da vontade. E os outros 30%? Ambos desmoronam de mãos dadas. Ou seja, essa exaustão limite quase nunca é um simples interruptor biológico. É uma negociação tensa em tempo real entre um cérebro querendo segurança e um corpo espremido até a última gota. E é com essa reflexão pesada que a gente amarra tudo isso. Quando as engrenagens começarem a pesar absurdamente da próxima vez, quem é que vai assinar o atestado de limite físico? O corpo ou a concessão silenciosa de uma mente exausta? Isso é algo para se levar muito além do ciclismo, viu? Porque saber que o nosso próprio cérebro muitas vezes mente sobre o tamanho do nosso tanque de reserva só para nos proteger, talvez seja exatamente o macete mental que faltava para darmos mais um passo em qualquer grande desafio lá fora. Fica aí essa provocação para a nossa próxima grande escalada. Até a próxima!